E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, começando uma nova série aqui no canal, aprendendo as aberturas em apenas 10 minutinhos. E como a gente não tem tempo a perder, vamos começar aprendendo sobre a defesa Caro-Kann. Olha lá, a Caro-Kann é constituída por essa formação e sim, existem três principais continuações para as brancas aqui, que é a variante do avanço, a variante das trocas e a variante clássica com o cavalo C3. Vamos começar entendendo como jogar contra a variante clássica. Bom, a ideia desse lance é que as brancas querem dar suporte ao centro com peças, e a principal continuação para as pretas é tomar o peão de E4, o que é muito bom, porque a gente consegue também uma transposição com o cavalo D2. Se o adversário jogar isso, tu pode tomar em E4 e transpor para a mesma variante que tu já está aprendendo. Então aqui é importante ressaltar que o principal lance que a gente vai estudar é o lance cavalo E4, mas as brancas têm aqui também um gambito. Tu não precisa ter medo desse gambito, tá? Ele é bem especulativo por parte das brancas, porque não é tão clara a compensação das brancas com esse gambito. Aqui, sempre que tu tiver a opção de passar o bispo para fora da cadeia de peões, tu manda esse bispeto para fora para depois jogar E6, não deixar o bispo trancado. Principal variante, bispo C4, E6, aqui as brancas vão fazer o roque. E observem que as pretas conseguem tirar as peças normalmente, e depois de um lance como dama D2, cavalo de BD7, a ideia das pretas é fazer o roque, e no meio jogo, preparar ideias de dama C7, torre D8 e C5, que é uma ruptura bem típica nesse tipo de posição, combatendo o centro. E sim, as pretas estão melhores aqui, por conta disso, é um gambito super especulativo. Agora, entrando nas linhas principais, depois da retomada, que é cavalo por E4, existe aqui três principais variantes, tá? A variante clássica com bispo F5, uma variante que tá super na moda, cavalo F6, e uma variante super popularizada pelo Karpov na década de 70, que é o lance cavalo D7. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Olha lá, variante clássica. A ideia dessa variante é que as pretas botam o bispo para fora da cadeia de peões, as brancas vão tentar punir esse bispo, tem uma ideia de jogar H5 aqui, ganhar o bispo de G6, só que as pretas dão um respirinho aqui para esse bispeto, olha lá. E sim, as brancas normalmente jogam essa posição com um roque grande, tá? É super agudo, mas vocês vão ver que tem sempre uma malandragem aqui, onde a gente também pode fazer o roque grande de pretas. É muito normal aqui trocar os bispos, tá? E agora a gente joga E6, controlando o salto do cavalo para F5, e aqui bispo D2, e já tá claríssimo. As brancas estão preparando a ideia do roque grande. Não precisa ficar com receio disso, tá? Porque depois desse roque grande aqui, a gente joga bispo E7, rei B1, e aqui tu tem duas opções. Se tu é um jogador que gosta de roques de alas opostas, tu pode fazer o roque curto. Agora, se tu é um jogador que não gosta da bagunça tão grande, então tu pode jogar dama C7 e também fazer o roque grande. É uma posição super clássica, já aconteceu 1 bilhão de vezes na história do xadrez. E é uma posição, sim, muito boa para jogar de pretas. Agora, outra continuação além da variante clássica, tem essa variante super moderna, tá muito popular isso daqui, jogar o lance cavalo F6, e a ideia é que as brancas quebram a estrutura de peões das pretas aqui no flanco do rei, mas as pretas têm muita mobilidade para as peças, e essa é uma variante super aguda. Então se tu gosta de agito para jogar de pretas, tu pode jogar isso daqui. Porque observem lá, as brancas, mais uma vez, vão jogar a ideia do roque grande aqui, é super comum. Bispo D3, roque curto, cavalo E2, já defendendo a ideia de torre E8 que vem do mesmo jeito, dama C2, H5, não precisa ter medo de fazer esse lance, tá? Porque a posição do rei é super sólida, e esse cavalo vai dar apoio aqui para casa de H7 vindo para F8. Então aqui é muito normal. Bispo E3, preparando a ideia do roque grande, cavalo D7, e agora roquetones, cavalo F8, rei B1, bispo E6, e os planos de meio jogo aqui para as pretas são preparar uma avalanche de peões para cima do rei das brancas, e as pretas argumentam aqui que a posição do rei é super sólida com o cavalo defendendo e com o peão em H5. É uma posição super dinâmica que tá muito na moda, tá? Agora, se tu é um jogador mais clássico, tem a ideia do cavalo D7, que é uma ideia super popularizada pelo Karpov, tá? E a ideia desse lance é passar o cavalo para F6 sem que a estrutura de peões fique danificada depois da tomada em F6. Aqui, existe duas principais continuações, cavalo F3 e cavalo G5, e tem uma linha de um golpe também com dama E2, que eu vou mostrar para vocês logo mais. Agora, entrando na variante um pouco mais posicional, que é cavalo F3. Bom, a ideia das pretas é, quase contra qualquer lance das brancas, jogar o lance cavalo F6,
e depois da troca, retomar de cavalo sem danificar a estrutura. Agora, bispo C4 e aqui, sempre que tiver a opção, passa o bispo para fora da cadeia de peões e o bispo já está jogando. Então aqui roque, E6 e C3, e essa é uma posição bem sólida de novo para as pretas. A gente pode jogar bispo E7 ou bispo D6, fazer o roque curto, passar a dama para C7, torre D8 e C5, as rupturas típicas, né? Então uma posição bem sólida. Agora, continuando numa variante um pouco mais aguda aqui com a linha do cavalo D7, é a ideia de cavalo G5. Essa daqui tem dois lances que tu tem que lembrar nos momentos certos aqui, tá? Olha lá. A ideia é passar o cavalo para F6, como eu falei, contra quase qualquer lance das brancas. Agora, bispo D3 é a linha principal, E6, cavalo F3 e a gente joga bispo D6, controlando a casa de F4 para dificultar o desenvolvimento das brancas. E aqui, as brancas têm esse lance muito fino que é dama E2, que tu tem que ter cuidado aqui. Por quê? Tu tem que lembrar de jogar o lance H6. Esse lance aqui é importantíssimo nessa posição. Por quê? Para vocês entenderem os perigos. Se tu jogar um lance como o roque, já tem problemas aqui. Porque a dama em E2 combina vários sacrifícios, olha lá. Aqui as pretas estão perdidas, então tem muito sacrifício em F7 e em E6 também. Então, o H6 é super importante. Por exemplo, se jogar o lance dama C7, também perde aqui, porque leva esse golpe, olha lá. E agora, tá entrando aqui o cavalo em G5 e a dama tá entrando em E6 e aqui de novo as pretas ficam perdidas. Rei E8, toma, retoma, tem cheque por aqui e mate por ali. Então, muito golpe, tem que lembrar de jogar esse H6. Aqui a posição fica equilibrada, porque o melhor lance para as brancas é cavalo E4, simplesmente voltando. Observem que o sacrifício já não funciona, porque as brancas não têm o cavalo G5, porque o H6 já foi jogado, que é o lance fino, né? Então depois de H6 tem que jogar cavalo E4 e agora equilibra, olha lá. A dama volta e aqui a gente pode jogar dama C7, que é um lance fino também. É o segundo lance que tu tem que lembrar, assim como o H6, porque é um lance de espera. Tu dá um tempo para aguardar para que lado que as brancas vão rocar. Observa lá, pode fazer o roque curto, mas pode fazer o roque grande também. Então se tu não gosta de roque de alas opostas, a opção é sempre jogar B6, bispo B7 e roque. Por exemplo, B6, roque tones e agora... Se tu quiser, tu pode rocar curto, mas se tu não gosta de roques de alas opostas, tu joga bispo B7, depois de rei B1, roque grande, e é uma posição também muito boa de jogar de preta, super sólida, as peças estão jogando, né? Seguindo, na linha do Karpov tem aqui essa linha de um golpe, que é um lance ruim para as brancas, tá? Mas é bom que tu conheça para não cair. Então, nessa posição, tu não pode jogar o cavalo F6, que é o lance natural. Por quê? Porque tu leva mate, esse é o problema. Dama E2, crava aqui o peãozinho de E7, tu leva mate com o cavalo D6, mas, como eu falei, não é um bom lance para as brancas, tá? Porque aqui, basta que a gente jogue o lance cavalo de D em F6, e agora a gente tá propondo a troca, e tá ameaçando também o peão de D4, e a dama é um problema para as brancas aqui. Por exemplo, troca os cavalos, passa o bispo para fora da cadeia de peões, ameaçando tomar aqui, ganhando o peão central. Então C3 consolidando e E6. E essa posição aqui é vantajosa para as pretas. Por quê? Porque a dama em E2, ela tá atrapalhando o desenvolvimento do bispo, tá? Então é outro lance super especulativo. Seguindo na teoria. Então outra variante aqui super popular é a variante do avanço. E nessa variante, o lance mais jogado é bispo F5, passando o bispo rápido para fora da cadeia de peões. Então aqui, principais continuações, tá? Cavalo C3, cavalo F3 e o lance H4. Então, cavalo F3 é um lance um pouco mais posicional, a gente joga E6, mantém o bispo fora da cadeia, bispo E2, a ideia das brancas é simplesmente fazer o roque rápido, e agora, cavalo D7, roque e H6, e a ideia das pretas é voltar o bispo e mandar esse cavalo para F5, e logo mais pra frente, jogar C5, que é uma ruptura bem típica, passar o bispo para E7, roque, e é uma posição bem ok para jogar de pretas, tá? Uma posição bem sólida. Agora, tem as linhas um pouco mais agressivas, como H4 aqui. Então essa é a única linha que tu não pode jogar o E6, porque senão tu perde o bispo lá. Tem um golpe aqui que se chama Arca de Noé, onde o bispo fica completamente trancado. Tem que ter um cuidado, então, contra o H4. Não joga o E6, senão tu vai perder uma peça, um caos na terra. Nessa posição, tu joga aqui o lance H6, que é um lance que despista um pouco as brancas, porque parece que tu vai trazer o bispo pra cá, mas contra G4 tu volta o bispo para D7, e sim, isso aqui cai numa variante tipo a francesa, mas um pouquinho melhor, porque as brancas estão mais expostas aqui no flanco do rei. Por exemplo, H5 e agora a gente joga E6,
E as brancas seguem com essa ideia agressiva, e aqui é muito comum a gente acelerar o C5, passar o cavalo pro jogo, dama B6 e roque grande mais uma vez, e é uma posição bem boa para jogar de pretas, para atacar o jogador de brancas, tá? Seguindo, na última variante aqui do avanço, né, com o cavalo C3, a gente joga E6, e essa é uma posição bem sólida também, onde as brancas vão jogar agressivo, mas depois de um lance como o bispo G6, a gente joga aqui o lance C5, e de novo, a ideia das pretas é contra-atacar o peão de D4, jogando ideias como o cavalo C6, passando esse cavalo pro jogo, H6, tira o bispo pra cá, e é uma posição, de novo, super sólida para jogar de pretas. Na realidade, essa aqui é um pouco mais caótica, né? Mas é bem animada também. E claro, a última variante possível, que é a variante das trocas, que leva para o famosíssimo ataque Panov, onde as brancas jogam com um C4, e uma ideia bem sólida para jogar isso daqui de pretas é fazer essa formação aqui super clássica, olha lá. Super sólido, e aqui tem um plano estratégico bem claro para as pretas, que é jogar normalmente contra o peão de D4 isolado das brancas. Por exemplo, cavalo F3, bispo E7, e agora tem uma sutileza. A gente aguarda o jogador de brancas movimentar o bispo para depois tomar aqui o peãozinho de C4 e isolar o peão central. Por exemplo, bispo D3, toma, retoma e tá lá. Vou jogar contra o peão isolado. Rock and roll, e agora cavalo C6. E o plano das pretas aqui é jogar B6, bispo B7 e pressionar no meio jogo o peãozinho isolado. Essa é a ideia estratégica. Então aqui a gente viu as principais continuações teóricas da Caro-Kann. Se tu tem alguma outra sugestão de abertura, comenta aí embaixo que eu posso preparar para essa nossa série. E se tu gostou, não deixe de deixar aquele likezão e até os próximos vídeos.